Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4. E como sempre, trazemos um convidado muito especial. E o nosso convidado de hoje é o professor Adriano Cressoni Araújo, coordenador do mestrado interdisciplinar na área da saúde. Professor Adriano, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você, para nós aquecermos aqui as nossas turbinas, né, professora Raquel, professor Caio, que você falasse um pouquinho da sua trajetória até assumir aí a coordenação desse importante programa de mestrado. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Já conheci a professora Raquel, o professor Caio, agora estou conhecendo o professor Henrique. É um prazer. O prazer é nosso. Bom, vamos lá. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação, já me formei há algumas décadas. Me formei em Araras, que é a cidade da minha família. Eu acabei fazendo faculdade lá. Queria fazer engenharia química por uma série de questões. Ia ser um erro, mas aí acabei ingressando no curso de farmácia. Fiz farmácia e habilitação em bioquímica. Aí me formei, passei um ano no Hospital das Clínicas da Unicamp fazendo aprimoramento. Aí fui para São Paulo fazer o mestrado. E quando eu estava no final do mestrado, faltavam alguns meses para eu finalizar o mestrado, eu comecei a dar aula aqui na universidade, em 99. Inicialmente no curso de farmácia, depois passei a dar aula no curso de enfermagem, depois na medicina, já dei aula no odonto e hoje trabalho, sou professor nos cursos de graduação medicina, farmácia e biomedicina. E aí, em 2018, um pouquinho antes, na verdade, quando começaram a estruturar o mestrado em saúde, eu fui convidado para ser um dos docentes. O mestrado se iniciou em 2018, eu já iniciou comigo no corpo docente. E aí, no final de 2021, eu fui convidado para ser o coordenador do programa. Em outubro, se não me falha, salvo engano, em outubro de 2021 eu assumi a coordenação do programa, onde eu estou até hoje. Que bacana, professor. 24 anos de casa. 24 anos, completei agora dia 1º. Uma carreira brilhante. Professora Raquel, por favor. Boa tarde, professor Adriano. É uma honra estarmos juntos. O professor Adriano é uma pessoa muito querida. Nós trabalhamos juntos já há um tempo. E é uma grande expectativa de ouvi-lo, porque o professor Adriano coordena com muito cuidado e com muito carinho o nosso mestrado na área de saúde. Mas, professor Adriano, para quem não conhece muito, o mestrado tem um nome mais extenso e mais difícil. Nós gostaríamos que o senhor usasse agora da gente aqui para contar como é que esse nome delimita ou como é que ele representa o nosso mestrado. Só complementando, eu vou ler aqui, ó, pessoal, porque o mestrado tem um nome tão longo. É mestrado interdisciplinar, interações estruturais e funcionais na reabilitação. Ok, vamos lá. Bom, o nosso mestrado ele está inserido, né, na CAPES, na área multidisciplinar e interdisciplinar, porque que é uma área na qual os programas congregam de profissionais de formações diversas, né? Por isso ele ser interdisciplinar. É um mestrado em reabilitação, em saúde, e por ser interdisciplinar e por envolver reabilitação, tanto entre os docentes quanto os discentes e os egressos do programa têm formações diversas, né? Na verdade, qualquer profissional, todo profissional da área da saúde está apto para ingressar no nosso programa. Quer seja ele farmacêutico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, psicólogo, nutricionista, educador físico, enfim, né? Me perdoe se eu tiver esquecido de alguma área. Então, nós temos nosso corpo docente é bem heterogêneo em termos de formação acadêmica, e os nossos alunos e os nossos egressos também têm esse perfil. Justamente por nós olharmos para a reabilitação de uma maneira multiprofissional
e interdisciplinar, interprofissional e interdisciplinar. E a ideia é que esses profissionais com formações distintas conversem entre si e façam trabalhos de pesquisa interdisciplinar de fato, focando, como o próprio nome do programa diz, interações estruturais e funcionais, porque na área da saúde, uma coisa que é muito clara é que existe uma relação entre uma estrutura de um órgão, de um sistema e a sua função, né? Então é isso que nós tentamos e temos conseguido, isso é um mérito de todos os docentes, fazer bons trabalhos com esse norte. Bacana, professor. Professor Caio, por favor. Olá, prazer estar de volta. Eu tirei um período sabático do programa, agora eu estou retornando. E com prazer hoje estar falando com o professor Adriano. Professor, quando a gente está falando então dos programas da pós-graduação, há esse vínculo claro com a questão da pesquisa, né? E dentro da universidade, a universidade ela tem esse caráter, né? Todas as universidades, a Unimar, no mesmo contexto, esse caráter de ter pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo e de como que isso se reflete nas diversas graduações da área da saúde. Porque também a Unimar ela tem muito esse foco na força da graduação, né? A graduação, acho que é o principal produto, digamos assim, da universidade, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Claro. Eu tenho muito claro que a Universidade de Marília, como deve ser, ela tem uma vocação para pesquisa, para ensino e para extensão e não preciso nem dizer da prestação de serviço para a comunidade. Eu acho que isso é uma coisa visível, não é? E nós temos conseguido no mestrado transitar por todas essas vertentes. Então, por exemplo, existe um edital de iniciação científica na universidade voltado especificamente para o nosso mestrado. Então, o que nós fazemos? Nós vinculamos os nossos projetos de mestrado para a iniciação científica. Então, o aluno de graduação que passa, que é aprovado no processo seletivo, ele vai ajudar o aluno de mestrado no desenvolvimento do projeto. Então, nós conseguimos linkar muito bem as pesquisas do mestrado com a graduação. Nós estamos cada vez mais próximos da graduação. E uma outra questão que eu acho que merece destaque é que boa parte dos nossos projetos de mestrado, das publicações que resultam, né, em publicações, são desenvolvidos nos campos de estágio, por exemplo, nos ambulatórios, junto aos projetos de extensão que a universidade realiza. Então, nós também conseguimos aproximar o programa de mestrado, tanto pensando nos docentes e especialmente nos discentes, né, nos alunos, com as atividades de extensão da universidade. Pelo menos, então, eu acho que o mestrado veio até para somar no sentido desse papel da universidade de ensino, pesquisa e extensão. Legal. Que bacana, professor. Eu tenho uma dúvida com relação, você falou, né, que os professores são interdisciplinares. Eu queria saber do perfil dos alunos. Qual é a predominância da área dos alunos, os ingressantes? Eles são especificamente de qual área? Ou é muito misturado, ou tem lá uns 50%, 60% de determinada área? Não, a formação dos alunos é bastante heterogênea. Já tivemos, né, que nós já estamos na 6ª turma, então desde os egressos até os alunos que hoje estão cursando aí o programa, as mais diversas formações dentro da área da saúde. Médicos, nutricionistas, enfermeiros, biomédicos. São da região, a maioria? A maior parte da região, mas nós temos alunos de outras regiões também. Nós temos alunos de São Paulo, nós temos, hoje não, mas já tivemos alunos do Paraná. Então, claro que ainda o maior contingente de alunos é da região, alguns mais próximos de Marília, outros nem tanto, mas
vamos dizer, da macro-região aqui, não sei se posso chamar assim, mas nós temos alunos de regiões mais distantes também temos. Perfeito. Professor Adriano, na educação a gente vive um desafio muito grande, que é a formação integral do ser humano. Então, à medida que o mundo vem evoluindo e as novas tecnologias, os novos conhecimentos, isso se torna para os professores sempre um grande desafio. Então, vão se mudando os nomes, então, cada época se diz sobre uma técnica, um método novo, mas, no fundo, é isso, como formar o cidadão integralmente. E você está num mestrado que se propõe a esse desafio lá na hora da pesquisa, né? E eu imagino que administrar esse universo tão eclético seja também um desafio. O que é mais difícil nesse aspecto de trabalhar com docentes de origens tão diversificadas e alunos também? Na verdade, eu acho que, eu confesso que eu não sinto tanta dificuldade. Pelo seguinte, eu acho que nós temos um grupo de docentes muito comprometidos, que são fáceis para conversar. Então eu acho que isso é desde o início, desde quando o projeto de mestrado começou a ser construído, foi uma construção coletiva. Então as linhas de pesquisa, as disciplinas, até não poderia ser diferente, porque na área interdisciplinar isso é praticamente uma condição sine qua non, não tem como. Então, sempre foi uma construção coletiva. Claro, nós vamos sempre ter unanimidade? Não, mas tudo é discutido e nós acabamos chegando num consenso. Então, as coisas foram sendo construídas gradualmente, e aí, conforme o mestrado começou e as coisas foram acontecendo, hoje nós temos, só reforçando, profissionais e alunos de diversas formações, mas todo mundo tem muito claro que não cabe mais um profissional de uma determinada formação ficar lá na sua bolha sem conversar e transitar minimamente nas outras áreas e conversar com os outros profissionais, não é? Então, como isso já é uma coisa muito clara para os docentes e é uma coisa que os alunos acabam entendendo, né? É uma coisa que não é tão difícil assim. Quando o aluno, é claro, eu acho que é uma coisa natural, quando o aluno chega para o mestrado, ele sempre vai olhar um pouquinho mais para aquele professor que tem uma formação próxima da dele, né? Se ele é, por exemplo, um enfermeiro, ele vai olhar e falar, bom, tem um enfermeiro aqui no corpo docente, eu gostaria de ser orientado por ele, mas isso é uma coisa que nós conversamos sempre com os estudantes, e mesmo que ele seja orientado por alguém que tem a formação dele, é quase certo que o projeto que ele vai desenvolver vai envolver e vai ter que dialogar com outras áreas, com outras formações. Então, assim, eu entendo que isso é um desafio, mas eu acho que pela própria circunstância, pela própria maneira como o projeto foi construído, já é uma coisa muito, muito clara na mente de todos que tem que ser uma coisa muito dialogada e tem que ser uma construção coletiva. Acho que toda essa reflexão é importante. Um ponto que eu tenho visto é uma tendência dos programas de pós-graduação de aproximar da questão da inovação, né? Então, acho que é um pouco do que a gente tem vivido aqui na Unimar, né? A gente já teve, inclusive, conversas com esse tom, né? Porque uma crítica que é feita frequentemente à pós-graduação no Brasil é que, às vezes, ela produz, né, muito artigo e tudo mais, mas que uma parte pequena disso vai virar, de fato, uma inovação, um produto. E a inovação está vinculada a isso, né? Eu queria ver um pouco a sua opinião nesse contexto e se você consegue visualizar esse processo no âmbito do nosso programa aqui, né? Assim, se é possível levar mais esse contexto da inovação para a atual produção do programa, né? Porque não é tão simples, falar um programa de ciência da computação, ok, talvez um pouco mais simples, mas se você puder falar um pouco sobre isso. Claro. Essa é uma discussão bastante interessante, bastante pertinente, né? Isso é uma coisa que
eu posso estar enganado, mas uma coisa que eu percebo nas discussões, não só aqui, mas quando você vê as discussões na CAPES e tal, ontem eu inclusive assisti uma, é uma coisa muito assim, né? O mestrado profissional, ele tem que ter um produto. Os mestrados acadêmicos, via de regra, eles aceitam eu vou chamar, não me entendam mal, eles aceitam pesquisa básica, né? Que é aquela coisa que lá na frente vai gerar alguma coisa, ou pode se traduzir em algum produto, em alguma, né? Mas isso ainda é aceito nos mestrados acadêmicos. Mas isso não significa que os mestrados acadêmicos não possam fazer trabalhos que resultem em alguma coisa para a comunidade ou em alguma coisa relacionada à inovação. Nós temos aqui projetos que são voltados para a inovação, projetos com biomateriais, por exemplo, mas nós também temos produção mais básica. E aqui, uma coisa que eu acho que é muito bacana, o universo aqui da Unimar é um universo muito rico, não é? Até por conta da Unimar ter muitos cursos da área da saúde, né? Na verdade, eu não parei para pensar nisso, mas quase todos os cursos da área da saúde são oferecidos aqui na graduação. Então você tem clínicas com diversos enfoques, tem os ambulatórios, então é possível fazer muita pesquisa nesses campos, né? E aí, qual é o grande diferencial das pesquisas nesses campos? É que você consegue entender a realidade do universo mais próximo do nosso, né? Então, o nosso programa tem conseguido trabalhar tanto a pesquisa mais básica, vamos dizer assim, mas também tem pesquisa bem voltada para a inovação e pesquisas relacionadas ao universo nosso, que isso é uma coisa que também é bem-vinda, né? Perfeito. Que eu acho que pesquisa desse tipo te ajuda a propor soluções para problemas da comunidade. Professor, falando um pouquinho da cereja do bolo nesse processo, né? Eu sou coordenador adjunto de um órgão muito importante aqui na Unimar, que é o NIT, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia, né? Então eu tenho discutido... sou adjunto. Adjunto agora? Ele é adjunto auto-instituído. E eu tenho provocado muito o coordenador do NIT, e eu fiquei feliz em saber que agora nós teremos na Unimar um escritório de marcas e patentes, tá? E eu queria saber como que esse escritório pode contribuir com o seu programa de mestrado. Eu acho que... Até o professor Caio pode ajudar a responder, tá, professor? Não, eu não tenho dúvida que vai contribuir. Eu penso que na medida em que o programa conseguir desenvolver algum produto, eu acho que a patente é muito importante. Tudo bem que existe uma discussão também, né? Porque a patente demora um pouquinho, aí você quer publicar aquilo que você fez, mas você não tem a patente, mas você pode ter o registro. Se não, salvo engano, o registro ele é um pouco mais rápido que a patente, né? Então eu não tenho dúvida que a partir do momento que o programa tem um projeto que vai desenvolver um produto novo, ou uma variação de repente, mas que tenha um caráter inovador, eu acho que esse escritório de patente vai agilizar bastante as coisas. Disso eu não tenho dúvida. Eu acho que o coordenador adjunto deu uma deixa aqui, né? A nossa ideia, né, Adriano, acho que você tem presenciado isso, é uma aproximação da questão da pesquisa e da inovação, né? E a gente não vê forma diferente, né? E é interessante, acho que, destacar o seu papel nesse contexto, porque você tem muitos pesquisadores que são um pouco contra essa tendência, né? E não é o seu caso, não é o caso da Unimar, não é o caso dos pesquisadores da Unimar. Isso é interessante porque inovação requer pesquisa, né? E se a gente não tem uma aproximação, a gente fica numa inovação muito rasa. Eu acho que a ideia não é essa. A gente está falando de pesquisas
que vão gerar produtos, possivelmente, pesquisas que geram produtos, como a FAPESP tem apoiado muito, né, o PIP, editais interessantes com esse intuito. Então, eu acho que isso é uma característica do programa, né, e a questão do escritório de patentes, de pesquisa, também nesse contexto, acho que pode ajudar, né? Não, com certeza. É que a questão também é que na área da saúde, tudo bem que isso está caminhando mais rápido agora, em função talvez da tecnologia, mas uma coisa que a gente observa é que assim, a pesquisa básica na área da saúde, ela é uma pontinha aqui que lá na frente vai resultar num produto. Lá na frente vai resultar em alguma coisa inovadora. Então, como muita gente se acostumou a fazer pesquisa básica, e eu acho que a pesquisa básica é fundamental, porque se nós formos olhar historicamente, na área da saúde tem muita coisa, muito procedimento, muito medicamento, enfim, que surgiu a partir da pesquisa básica, então a gente ainda fica muito preso a isso. Quer dizer, quando eu falo preso, não é no sentido de que a gente tem que mudar radicalmente, não é isso. Eu acho que cada vertente tem o seu papel. Cada vertente tem o seu papel, né? E eu acho que nós temos que estar abertos a entender o papel de cada uma dessas vertentes. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo, quando eu fiz a pós, isso era muito claro, mas as coisas podem, não que você tenha que mudar e não fazer pesquisa básica, você pode transitar e tentar achar um meio termo ou fazer as duas vertentes. Beleza. Professor, a entrevista está muito atrativa, está gostosa, está prazerosa, muito bom te ouvir, só que passou muito rápido. O primeiro bloco do programa aqui foi meia horinha, assim, que a gente nem piscou, já acabou, de tão interessante que está o assunto. Então, eu vou chamar agora os nossos comerciais, né? Vamos mostrar os nossos patrocinadores e voltamos em seguida. Até mais! Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Frio na Espinha, com o nosso convidado muito especial, o professor doutor Adriano Cressoni Araújo, coordenador do mestrado na área da saúde. Eu não vou me atrever a falar o nome completo aqui e vou passar já de imediato a palavra para a professora Raquel. Obrigada, Henrique. Professor Adriano, a gente estava conversando e observando que o mestrado tem conseguido trabalhar nos pilares principais da Unimar, né? Então, ensino, pesquisa, extensão, inovação e ações sociais. Dentre essas ações sociais, eu sei, né, participo pessoalmente de um dos projetos que está dentro de um dos colégios do ensino médio aqui de Marília. Então, eu vou dar, né, a oportunidade do senhor contar para nós o que é que acontece. Bom, pode deixar o senhor de lado. Na verdade, uma das coisas que nós acreditamos ser importante é que
a pós-graduação também esteja inserida na sociedade. Claro que aqui na Unimar, isso é uma coisa, vou falar não no sentido pejorativo, é fácil porque a Unimar atende muito a sociedade, presta muito serviço para a sociedade, não é? Mas além disso, o programa de mestrado também está inserido nesse colégio numa disciplina chamada Investigação em Saúde no ensino médio. Então, tanto os docentes quanto os discentes, os alunos do programa, eles participam de atividades, eles vão dar palestras no colégio, fazem atividade com os alunos, e isso é uma coisa que para nós é muito importante, porque esse tipo de inserção, eu acho que é uma coisa muito produtiva e que nós temos que valorizar. E eu acho que nós temos nos surpreendido com os alunos, né? Eles fazem um trabalho muito legal, claro, sempre tem um professor supervisionando, né? Você, por exemplo, Raquel, está sempre lá, mas os alunos se envolvem no projeto e tem sido uma coisa bem bacana e bem gratificante, né? Para o programa. E é muito bacana porque os docentes todos, né? Sim. Todos os docentes do programa participam. Sim, é muito legal. Tanto os alunos quanto os docentes se engajam demais e fazem uma atividade muito bacana lá no colégio. É uma coisa bem interessante. E está aberto para outros colégios, professor, na cidade? É uma questão de conversar, Sim. né? Se nós conseguirmos operacionalizar, eu acredito que temos que estudar para tentar operacionalizar isso. Professor Caio, o senhor percebeu que a professora Raquel fez 3 perguntas? Não, era uma complementação, não. Ela quebrou o protocolo do programa. Não, quebrou, destruiu e pisou em cima do protocolo, mas eu tenho Será uma pergunta ótima para o professor Adriano depois, tá? Não me deixem de fora. Agora já foi, né, professor Henrique? Perdeu a chance. Eu tenho o nosso amigo internauta, que sempre está acompanhando, e a gente tem uma internauta, na verdade uma telespectadora, mas que também é uma internauta, que é sua chefa, a professora Fernanda. Ela mandou aqui 2 perguntas. É melhor responder, professor. Tem que responder. Essa tem que responder. As outras eu tinha opção de não responder. Se eu soubesse. Ela pergunta 2 questões. Primeiro, ela fala como você enxerga o futuro do programa da pós-graduação em saúde na Unimar. E depois ela complementa e pediu para você falar um pouco da vinda da professora Kátia para a Unimar. Como que foi dessa visão internacional? Ela pode fazer 2 perguntas. Ela pode, Tem problema. Tá autorizada. Pô, a Raquel fez 3. Bom, eu acho que nós temos um caminho. O programa acho que está caminhando com muito brilhantismo. E ao longo desses anos de funcionamento, nós temos feito parcerias com outras instituições, com instituições públicas, inclusive. Tem alunos nossos fazendo trabalho, fazendo alguma parte do projeto junto em parceria com instituições como a USP, por exemplo. Então, eu acho que o programa está crescendo, está se consolidando cada vez mais. E o que eu posso, assim, para resumir o que eu penso do futuro do programa, é nós aprovarmos o doutorado. Eu acho que isso, e nós estamos caminhando para isso, né? O corpo docente já está muito consolidado, experiente no mestrado. Então, eu tenho certeza que nós estamos caminhando para o doutorado e para fortalecer ainda mais. Qual que é a previsão, professor, de tempo aí para esse doutorado chegar? Nós temos que esperar a CAPES abrir o sistema para uma proposta, né, para a proposta. Nós tínhamos que não é um problema exatamente, mas que nós não tínhamos, quando nós enviamos o mestrado, a maioria dos docentes do mestrado, dos docentes que estão no mestrado, naquela época não tinham orientação de mestrado concluída. Hoje todos já têm, então nós já demos um salto. A nossa produção bibliográfica é muito boa, então nós estamos caminhando. Agora nós temos que esperar a CAPES para podermos enviar a proposta. Nós já temos uma proposta bem construída. Então, eu não tenho dúvida de que a coisa vai caminhar para a aprovação do doutorado e para consolidar cada vez mais os grupos de pesquisa, essas parcerias que nós estamos tendo.
E em relação à professora Kátia, foi um evento muito bacana. A professora Kátia é uma professora, é uma nutricionista. Ela é brasileira, mas ela reside nos Estados Unidos e ela trabalha num instituto do Texas. Ela é pesquisadora em um instituto do Texas e ela é nossa professora convidada no mestrado. Então, esse ano ela veio já para participar de uma disciplina. Foi muito legal. Os alunos gostaram demais. Ela é uma professora que tem trabalhos publicados conosco, tá? Não só ela, mas nós temos vários docentes do programa têm trabalhos publicados com pesquisadores de fora do país. Isso também é uma coisa que está se consolidando. Então, a vinda da professora Kátia, por assim dizer, foi um marco no programa, porque nós conseguimos trazer uma palestrante de um instituto americano e ela é fantástica. E o fato de nós termos trazido a professora Kátia para o programa foi uma coisa que muito legal, foi muito interessante. Ela deu uma aula muito bacana, participou bastante da disciplina, da avaliação dos alunos e foi muito interessante. E a ideia é que ela volte, né? Ela já está entrando como orientadora de uma dissertação e, se tudo der certo, quem sabe um dia ela vai ser docente do nosso programa, né? Estamos em tratativas para que isso aconteça. Maravilha. Professora Raquel? Professora Adriana, eu acho que as perguntas estão muito fáceis, tranquilas, deixam você bater bola, contar do programa. Então, vamos contar uma coisa. A professora Adriana é casada com a professora Ellen, um doce de pessoa, lindíssima, mas eu fiquei sabendo que a Ellen diz, por aí, de vez em quando, que ela casou com outro homem. Casou com um e depois com outro. Conta essa história aí, professora Adriana. Isso deve render alguma coisa. Isso vai dar ibope, hein? É que antes de eu conhecer a Ellen, eu fiz uma cirurgia no rosto por um problema que eu tinha de oclusão. Uma cirurgia, pelo menos naquela época, foi uma cirurgia extensa, 6 horas. E o meu rosto mudou um pouco. E aí, quando ela vê minhas fotos de antes e de agora, ela fala que eu fiz uma plástica. Mas não tenho nada contra a cirurgia plástica, tá? Ficou menos feio. No que deu para melhorar, tem coisa que não melhora, né? Aproveitando o gancho da professora Raquel, no NIT nós fizemos um ranking com dados científicos, né, sobre os professores, coordenadores mais pão duros da Unimar. Certo. É um ranking confiável. Tá? Confiável. Primeiro lugar do ranking, viu? Primeiro lugar está o professor Carlos Bueno, coordenador de medicina, que não abre a mãozinha dele, tá? Ele está devendo churrasco para todo mundo. Ah, é? E o segundo está o professor Paulo Pardo, ele é o diretor do IAD. Sim. E tudo indica, professor, pelo nosso estudo, que o senhor está entrando no terceiro lugar. Se defenda, se defenda. Esse churrasco teria que ser pago para quem? Para o time, para os coordenador adjunto? Para o coordenador adjunto, para a mesa. Eu vejo que o seu sobrenome é italiano, pelo menos uma massa o senhor deve fazer. Não, né? eu só sei comer. Dá para perceber, né? Pelo meu design. Mais um que não cozinha aqui. Nossa, é brincadeira, nós estamos muito mal, viu? Só sei fazer arroz naquela panela elétrica. Professor Caio. Professor Adriano, uma questão, você falou, né, a sua formação em farmácia, né? Você hoje atua também no âmbito da graduação, hoje na Unimar? Ou você está só na pós-graduação? Não, eu sou professor, na farmácia e na biomedicina, eu sou professor de toxicologia, que o meu mestrado é em toxicologia, e na medicina, eu trabalho na a medicina não tem disciplina isolada, né? Mas eu trabalho farmacologia em alguns módulos do curso de medicina. E já fui professor da enfermagem, da odontologia, na farmacologia também. Tá. Aí, por questão de ajuste de horário, precisei abrir mão. E eu queria, né, posso? Sim, Pode, professor. Porque uma pré-pergunta. Não, para compensar. Vai lá aqui, ó. Compensar, Hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar com a coordenadora da farmácia, né, a professora Lara, ela sempre comenta muito a quantidade de oportunidades que se tem hoje na área da farmácia, né?
E, inclusive, ela vende muito isso. Eu indico muito o curso de farmácia também. Eu sei que a excelência do curso de farmácia que temos hoje na Unimar. A minha questão é nesse sentido, das oportunidades que se tem no curso de farmácia, né, para quem hoje se torna farmacêutico, para além do pesquisador, mas para a atuação, se isso está de alguma maneira vinculado também à quantidade de farmácias que estão se abrindo em todo o Brasil, assim, a gente vê a quantidade de farmácias que se tem hoje. Não, a profissão, né, o farmacêutico é um profissional que ele tem uma empregabilidade muito alta. Não só pela quantidade de farmácias que estão, isso também deve contribuir, mas o farmacêutico tem muitas áreas de atuação, muitas. Além das farmácias, das drogarias, ele pode ir para a indústria, ele pode ir para análises clínicas, né? Ele também pode trabalhar em laboratório de análises clínicas, ele também pode ir para a área de alimentos, para a área de perícia criminal. Então, tem a farmácia hospitalar. Então, o farmacêutico tem, nem sei enumerar quantas, mas tem muitas áreas de atuação. Então, mesmo se nós não tivéssemos esse número grande de drogarias sendo inauguradas, claro que isso ajuda, mas o farmacêutico é um profissional que tem várias vertentes para se colocar no mercado. Professor, com tanto trabalho, atuando em tantos cursos, coordenando o mestrado, produzindo pesquisa científica, além disso tudo, fiquei sabendo que o senhor é um exímio esportista. Ah, sou. Olha pela aqui. aerodinâmica, né? Olha o design. Pela aerodinâmica, novamente. Vamos deixar claro que ele não faz churrasco e que ele não joga Mas futebol. eu como churrasco. Então, você professor, entendeu, né? Fica um desafio aqui, professor Adriano, uma pessoa muito querida, convencer o professor Carlos Bueno, talvez vocês juntamente com o professor Paulo Pardo, vocês certo. consigam pagar pelo menos uma macarronada. Vamos marcar. Tá? Com tomate Desde só, que eu não porque... tenho que cozinhar, tudo bem. Eu queria fazer Pode uma ser um pergunta. miojo? Pode. Eu É queria, mais fácil. Não, miojo não. queria Vamos fazer uma combinar pergunta, que miojo professor, não. com relação ao programa de mestrado, né? Queria que o senhor falasse para os milhões de telespectadores qual é o diferencial do nosso mestrado. Bom, eu enxergo o nosso mestrado, primeiro, ele tem o diferencial dele ser de fato interdisciplinar. É um programa onde o estudante, o aluno, ele vai ter a experiência de interagir com diversos profissionais das mais diversas formações. Ele vai passar pelos serviços de atendimento à população aqui da universidade. Inclusive, os nossos alunos, eles são obrigados a cumprir alguns créditos, ou no Projeto Amor de Criança, ou no CENID, que é o Centro Interdisciplinar em Diabetes. Então, ele vai conseguir vivenciar esse papel que a universidade tem de prestar serviço para a comunidade, né, de estar inserido na comunidade, e ele vai poder conviver com professores das mais diversas formações. As disciplinas são estruturadas para dar uma visão interdisciplinar para os estudantes. E uma coisa que a gente ouve de vários alunos, assim, o campus aqui é uma coisa diferenciada, né? Então eles chegam aqui, eles ficam maravilhados, eles se sentem muito acolhidos aqui. Eles falam que os professores são muito receptivos, e fora isso, a parte de pesquisa, eles vão poder conviver com professores de extrema competência, vão poder participar de grupos de pesquisa diferenciados, trabalhar, entender a abordagem interdisciplinar na reabilitação. Então, eu não tenho dúvida que o nosso programa de mestrado ele é diferenciado em vários aspectos. Eu recebi aqui um outro internauta, é a Cláudia Silva. Ela é aluna nossa do EAD, do curso de Estética. E ela estava perguntando, ela está escutando e ficou interessada no curso. E né, acho que é uma questão que o Henrique perguntou um pouco sobre as formações. Para a gente entender,
todo aluno, existe esse pré-requisito, né, de ter feito graduação em um curso da área da saúde. Da saúde ou ciências biológicas e da saúde. Ciências biológicas. Isso, no edital nós já temos isso. Por exemplo, gestão hospitalar e estética e cosmética se enquadrariam? Se enquadrariam nesses nisso? pré-requisitos? Precisaria fazer uma consulta, mas é possível. Sim. É possível. Tá. Claro que aí a gestão, nós precisaremos avaliar qual seria a formação, porque se ele for administrador, por exemplo, talvez não fosse possível, mas é uma questão de nós fazermos uma consulta e... Perfeito. Tá bom, então, Cláudia, depois nos procure que eu acho que vale a pena. É uma possibilidade, sim. Professora Raquel, não querendo provocar a senhora, mas as perguntas estão muito leves, né? Muito, eu achei. Muito leve. Mas a gente combinou que a gente não ia apertá-lo muito dessa vez, né? Então... A gente está perdendo a essência do programa. Já perderam. Frio na espinha. Ninguém mais tem frio na espinha aqui. Nós não pedimos. A gente ia pedir para ele contar das baladas. Vixe. Professor, o senhor não cozinha, não faz churrasco, não pratica esporte. Para que o senhor serve? Para coordenar o curso para o mestrado interdisciplinar em saúde. Eu trabalho bastante. E não posso reclamar. Então tem a pergunta que aqueles alunos fazem para nós, professores, né? Professor, fora da aula, o senhor trabalha? Bastante. Muito. E acho ótimo trabalhar, adoro trabalhar. Professor, e como que é o processo seletivo para quem está nos acompanhando agora? Como que o aluno pode fazer o processo seletivo do mestrado? Bom, o edital do processo seletivo, ele costuma sair do meio para o final de novembro, na página da Unimar. Ele é composto de uma prova escrita, né, via de regra de um tema interdisciplinar, porque não dá para nós fazermos uma prova direcionada para um profissional específico, né, não seria coerente. Uma entrevista e análise de currículo. Então, são os 3 tópicos que nós avaliamos. Mas, se alguém quiser alguma informação, é só entrar em contato na Secretaria da Pós ou entrar em contato comigo, que nós vamos conversando. Mas o edital costuma sair do meio para o final de novembro, a prova normalmente na primeira quinzena de fevereiro. E aí as aulas se iniciam em março. Está aí já, né? Já estamos pensando no próximo edital. Vai começar a se preparar. Eu tenho uma questão, acho que no momento estava falando sobre o curso de farmácia, eu pensei em uma questão que, por vezes, o pessoal pensa que o mestrado ele se enquadra apenas para aquelas pessoas que querem dar aula. E, na verdade, a gente vê um pouco uma mudança nesse perfil, né? Assim, eu acho que o mestrado ele não deixa de ser uma oportunidade muito grande para crescimento de carreira em empresas, né? A gente vê isso é uma coisa muito comum fora do país, que no Brasil a gente tem visto mais, mas ainda é um pouco raro, mas quem tem um mestrado sempre se diferencia, mesmo quem atua em hospital, quem atua em laboratórios. Você percebe esse perfil de aluno? Eu acho que isso mudou um pouco, né? Há alguns anos atrás, quem fazia mestrado ou doutorado, via de regra, só fazia o mestrado ou só fazia o doutorado. Hoje, nós temos alunos que trabalham, claro, são todos, não, mas nós temos alunos que trabalham e que relatam que o mestrado tem sido importante até para o dia a dia como profissional de fato. Então, eu acho que essa visão que antigamente o pessoal fazia mestrado, doutorado, acabava indo sempre para a docência. Hoje, o perfil hoje já está mudando, né? O perfil hoje já está mudando. E sem contar o seguinte, né? Quando você tem um título de mestrado e doutorado, se você vai prestar um concurso, via de regra, isso te traz uma pontuação. Então, eu acho que hoje não se restringe, não que antes era restrito, mas antes era mais restrito. Hoje não fica restrito à carreira acadêmica. E acho que dá mais autoridade também, né? Quem tem o mestrado, assim, por isso que é um convite que eu faço também para quem está nos escutando, de todas as áreas, né?
de conhecer os nossos programas e buscar um mestrado. Às vezes não é para dar aula. O mestrado e depois posteriormente o doutorado, ele vai dar competências que hoje o mercado está buscando muito, né? Não, eu acho que o mestrado, a pós-graduação, de uma maneira geral, é uma oportunidade de crescimento profissional. Não tenho dúvida disso. É uma oportunidade para a pessoa crescer e ampliar aí os seus horizontes. Disso eu não tenho dúvida. Professor Adriano, as suas respostas foram convincentes, claras, objetivas. A professora Raquel acertou em cheio. Professora, muito obrigado em trazê-lo aqui para brilhantar esse programa. Só que, novamente, né, 1 hora de programa, professor. Existe assim o bagre ensaboado e existe o Adriano Cressoni Araújo. O senhor foi muito rápido, respondeu tudo. 1 hora de programa. Tá? Então, queria te agradecer. E antes de nós finalizarmos o programa, queria te pedir um favor, que você convidasse aí futuros interessados no mestrado na área da saúde. Claro, é sempre um prazer recebê-los. Venham para a Unimar, venham prestar as provas. Aqui eu estou falando, claro, em nome do mestrado da saúde, mas a universidade tem N cursos de pós-graduação, tem os outros programas de mestrado e vocês serão muito, muito bem-vindos. Eu não tenho dúvida que vai ser um crescimento profissional para vocês. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos, né, mais um programa Frio na Espinha, com essa espetacular conversa aqui com o nosso amigo, professor Adriano. Quero agradecê-lo, professor. O senhor tem convite para voltar mais vezes ou enviar representantes, tá? Queria muito conversar com a professora Ellen. Tá? Precisamos, né, agora. E agradecer ao professor Caio, a professora Raquel, foi um papo muito gostoso. Voltamos em breve com mais um convidado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.